Oi, amadinhos. Vou dar uma analisada nesse versículo de Tiago 2,9, que fala assim, ó: Tu crês que só há um Deus? Faze bem. Também os demônios o creem. Inclusive esses bolsinhos aqui depois eu jogo lá no blog, tá, pessoal? Então o autor aqui está dizendo que os demônios creem em Deus, que só tem um Deus. Então dá a impressão que ele está falando de seres espirituais. Ó, tá vendo, amadinho? Existem seres espirituais. Tiago falou que até os demônios creem em um Deus. Mas será que é disso que Tiago está falando mesmo? Vamos analisar. Que nem eu falei no vídeo anterior, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas por judeus helenistas. Então Tiago, esses autores, provavelmente eram judeus da diáspora, tentando transmitir concepções judaicas em outro idioma. Logo, ele estava usando equivalentes. Que nem eu mostrei aqui na tabelinha para vocês, ó. Aqui Paulo está falando algo parecido aqui com Deuteronômio. Só que aqui em Deuteronômio, apesar das Bíblias traduzirem demônios, ele está falando de shedins, que eram divindades estrangeiras. Ó, sacrifícios oferece aos shedins, né, que eram destruidores, chacais, né, eram seres espirituais de povos pagãos. E aí Paulo diz o mesmo aqui, ó, só que se referindo talvez ao mundo romano, né, aos gregos, aos romanos. Ele fala, ó, as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Então, tanto aqui em Coríntios quanto em Deuteronômio, eles estão combatendo divindades estrangeiras. São equivalentes. O Velho Testamento, né, combate, né, as divindades estrangeiras. E o Novo Testamento também, que nem nós estamos vendo aqui na tabela. Mas por falta de termos específicos, utilizam o equivalente em grego, daimon, ou nesse caso aqui de Tiago, daimônio, que também significa divindade estrangeira. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o aparato crítico. Ó, daimônio. Deixa eu só puxar aqui para cá. Acho que aqui já dá para vocês verem aqui, ó, daimônio. Eles colocam aqui um demônio, um espírito mal, não sei o que, mas na verdade, ó, daimônio também se refere, ó, a deuses odiados aqui, ó, outras divindades aqui, ó. Outras divindades. Então aqui eles dão uma interpretação de demônio por causa da teologia, que eles acham que são demônios, anjos caídos, não sei o que, mas não. Daimônio também é aplicado a deuses estrangeiros, a outras divindades. Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu grifei? É a mesma coisa. Deixa eu só voltar aqui para poder continuar. É a mesma coisa. E ali em Tiago, daimônio, o autor está fazendo uma reflexão poética, vamos chamar assim. É um termo que eu estou criando aqui, tá, para tentar ver como é que seria o que ele está dizendo ali. Semelhante ao que nós temos no Velho Testamento, tentando transmitir a ideia de que só tem um Deus, não é o que ele está falando aqui, ó. Só tem um Deus, ó. Então se só tem um Deus, não tem demônios. É óbvio, né, que ele está falando de monoteísmo. Então ele está tentando transmitir a ideia de que só tem um Deus, e esse Deus é superior às divindades estrangeiras. Que nem você vê aqui nesse Salmo de Davi, ó, que Davi fala assim, ó: Deus está na congregação dos poderosos, né, dos Elohins. Ele julga no meio dos poderosos, dos Elohins. Apesar de Elohim significar poderoso, alguns intérpretes veem que esse salmo está fazendo igual ali Tiago. Ele está dizendo que Deus é superior aos deuses pagãos, que não eram nada. Que ele está dizendo que enquanto que os povos têm seus deuses, deuses de pedra, Deus do raio, Deus do mar, Deus do fogo, Deus do amor, Deus da guerra, ele está dizendo, ó, Deus é superior a tudo isso. E Deus julga no meio de todos esses deuses. Quer dizer que é Deus que prevalece no meio de tantas divindades pagãs que os homens têm, deuses falsos. Então essa ideia de Tiago aqui, eu acho que ela é semelhante ao que o autor do Salmo está dizendo. Enquanto que o autor de Salmo está exaltando aqui que só existe um Deus, que esse Deus ele julga até no meio dessas divindades dos outros povos, ou seja, é só ele que julga. Tiago está falando mesmo, ó, que só tem um Deus, ó, que ele é bem enfático, ó, só tem um Deus, e até essas divindades são inferiores e estremecem perante esse Deus. Que nem, por exemplo, lá no livro de Samuel, que inclusive é o que eu estou analisando ali junto com Deuteronômio, que quando eles levam lá a Arca da Aliança lá aos filisteus, né, eles colocam a arca junto ao deus Dagon. Aí o deus Dagon cai no chão, a cabeça dele depois é decepada sozinha durante a noite. O que ele quer dizer? Que Deus é mais poderoso que esses Elohims, ou que esses daimones, essas divindades estrangeiras, que até elas são inferiores ao Deus verdadeiro. Portanto, só um Deus. Tá bom? Então aqui, na minha interpretação, não são seres espirituais que Tiago está falando, tá? Para mim ele está tentando combater as divindades estrangeiras. Tá bom, pessoal? Paz a todos.